Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, versículo do 21 ao 26. Amém. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pela maravilha das Tuas palavras. Nós cantamos assim, Senhor, aqui que Tu és grandioso e o Senhor faz maravilhas. E nós nos colocamos diante da maravilha da Tua palavra, que, Senhor Deus, que é poder, que é vida, que é graça, que é unção. Opera em nós, Senhor Deus, o nosso ouvido, o nosso olhar, para compreendermos, ó Senhor Deus. Traz, Senhor Deus, revelação. E com a revelação, Senhor Deus, traz entendimento e transformação na nossa mente, na nossa forma de pensar, de olhar, de agir, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui numa série de mensagens que começou domingo atrasado, chamado o Evangelho de Deus, onde a proposta dessa série é nós fazemos um relembrar do Evangelho, do que é o Evangelho, porque nós entendemos que o ponto principal da igreja é proclamar, viver, ministrar, demonstrar, caminhar pelo Evangelho. Não há igreja sem Evangelho. E o Evangelho está permeado de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho não é somente nos primeiros 4 livros do Novo Testamento. O Evangelho é toda a Bíblia. E o Evangelho está em toda a Bíblia. Então, o Evangelho é o que nós precisamos saber. E muitas vezes, nós pregamos muitas coisas que, até mesmo dentro da igreja, nós pregamos muitas coisas que não é Evangelho. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que é Evangelho e vamos por caminhos que não é Evangelho. Por isso, nós estamos aqui nesses domingos, pela manhã, falando sobre o Evangelho de Deus. E nós entendemos que o Evangelho de Deus, de forma resumida, de forma didática, nós podemos falar que o Evangelho, ele tem alguns pontos, e esses pontos, eles são basicamente, até mesmo para a gente decorar, eles são baseados em 3 personagens e uma narrativa. Né? Quais são esses personagens? Deus, nós pregamos no domingo, sem ser o passado, no anterior. O homem e Jesus Cristo.
E a narrativa, a história que inclui esses três personagens, está a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, de forma resumida, o Evangelho está, ou esses elementos está no Evangelho. Então, eu compreendendo esses três elementos, com esses três elementos, esses três personagens e essa narrativa, você consegue compreender o Evangelho. Nós pregamos sobre esse Deus, que é um Deus onipotente, independente, criador, santo, justo e reto. É um Deus que pode todas as coisas. Nós cantamos aqui, grandioso é o Senhor, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Esse Deus criador, santo, reto, justo, onipotente, independente, Deus que está sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Se por um lado eu tenho esse Deus, do outro lado eu tenho um homem que em sua essência é mau. O homem é mau. Ele nasce mal. E ele não somente é mau, mas ele é incapaz de melhorar essa condição de maldade em que ele está. Por mais que ele tente, através de filosofia, de ideologia, de técnicas, de religião, de um monte de coisas, ele não consegue. Durante toda a história, você vai perceber que o homem tenta se melhorar e ele não consegue. Ele dá 2 passos para frente, 3 passos para trás. Ele até tenta agradar esse Deus que é santo, mas ele não consegue. E além dele ser mau e dele não conseguir se melhorar, ele ainda é iludido a respeito da sua condição. Ele ainda acha que ele pode ser bom. Ele ainda acha que ele ainda tem algo de bom nele. Ele ainda acha, não, porque assim, eu posso não ser santo, mas eu sou melhor do que a maioria. Né? Eu ainda dou um caldo. Ele ainda é iludido de que ele ainda pode fazer uma coisa assim, boa. Né? A gente fala muito assim, não, o cara lá, ele não é crente, mas ele é gente boa. Rapaz, ele tem tudo para ser crente. Ele só falta aceitar Jesus. Mas o resto, então nós somos iludidos a respeito da nossa bondade. E não só isso, que aí, mais ainda, nós somos tão depravados, mas tão deturpados, nós estamos tão caídos na nossa deturpação, que nós até usamos a lei de Deus para nos justificar. Nós usamos a lei de Deus até para nos justificar e achar que nós podemos apontar o nosso dedo para o outro, falando o seguinte, rapaz, rapaz, isso aqui, ó, sei de cabo a rabo. Eu sei de Gênesis e Apocalipse, eu sei até o índice. Eu decorei até a página. E é o seguinte, eu entrego o dízimo, eu obedeço meus pais, minha mãe, eu não sou igual a esse pecador nojento, que vai até o chão, que é esse
essa ralé aí, não. Eu sou o máximo. Rapaz, eu acho que eu até vou receber um convite para ser trasladado. De vez em quando eu acho que está crescendo umas asas em mim, porque eu estou quase anjo. Eu sinto assim que quando eu falo, meu irmão, até Deus escuta. Por quê? Porque eu sou o doutor da lei. Eu sei salmos e salmos de cor. Então nós conseguimos até deturpar, através da religião, a nossa condição. Então, de um lado eu tenho Deus, e do outro lado eu tenho esse homem, mau, iludido, perverso, deturpado, caído. Mas aí, eu tenho aqui um abismo entre esse Deus e esse homem. E aqui nós temos Jesus. Como nós lemos no nosso texto, Jesus é a única resposta que pode mudar esse abismo, que pode mudar essa história de separação, de desconexão, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um que não peque, e todos estão carentes, estão destituídos, estão desprovidos da glória de Deus. Seja o mais perverso entre os homens, ou seja, o mais justo entre os justos dos homens. Todos nós estamos carentes, destituídos, desprovidos, desnudos da glória de Deus. E esse é o grande dilema. Porque pela lei eu não consigo fazer uma conexão entre esse Deus. Porque não é uma questão apenas comportamental, não é uma questão apenas moral, é uma questão ontológica, é uma questão de ser. Eu sou mau, ponto. Não tem esse negócio, eu sou mau mais. Não, eu sou mau, ponto. Eu sou mau, mas eu não faço mal a ninguém. Não, você é mau, ponto. E esse Deus que é santo, não convive com você que é mau. Não tem comunhão. Não tem match. E para essa questão, a única solução é Cristo. O único ponto de convergência, de intersecção, de interligação, só pode ser Cristo. Então hoje nós vamos falar desse terceiro personagem. Quem é Cristo? Nós vamos colocar aqui uma lupa de quem é Cristo e olhar a identidade de Cristo. Diante da santidade de Deus e da depravação humana, Jesus Cristo é a única resposta para esse dilema. Então, vamos falar sobre Cristo. E o primeiro ponto que eu preciso aprender do Senhor Jesus, aprender de Cristo, é que Jesus é Deus. Jesus não é apenas uma pessoa. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. E sabe esse Deus aqui que nós estudamos? Santo, reto, justo, bom, onipotente, independente, criador, que está acima de todas as coisas. Jesus é esse Deus. E isso precisa ser muito claro para nós.
Isso precisa ser revelado no nosso entendimento. Por quê? Porque se Jesus é Deus, Ele tem todo o direito sobre o homem. Lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 34 e 35, diz o seguinte: então disse Maria ao anjo: como será, pois, não tenho relação com homem algum, quando o anjo falou que ela ficaria grávida. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é Deus. Isso é um ponto muito claro para nós. Se um dia perguntarem para você qual é o nome do seu Deus, você pode falar: Jesus. O meu Deus tem um nome, chama Jesus. Todas as religiões creem em Deus. Todas as religiões creem num ser que está acima ou transcendente, que está acima da nossa realidade natural. Mas o cristianismo não é apenas um conjunto de regras, como todas as religiões. O cristianismo é baseado numa pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é o Deus conosco. Ele é o Verbo vivo. Ele é o Filho do Altíssimo. Jesus, Ele é Deus, Ele é o Deus unigênito. Lá em João 1, versículo 1 até o 4, fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Jesus é Deus. Não pode haver sombra de dúvida disso sobre nós. Não pode haver um resquício de dúvida. Não, Jesus é assim. Jesus foi um grande mestre. Foi. Não, Jesus foi uma pessoa evoluída. Foi. Não, Jesus foi um cara inteligentíssimo, um cara à frente da sua história. Foi. Mas acima de tudo isso, Jesus é Deus. Nós, cristãos, somos baseados, a nossa fé e a nossa salvação, ela está baseada na pessoa de Jesus. Outro ponto, Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Ele não somente é Deus, mas Ele é homem. Ah, então Jesus é 50% Deus e 50% homem. Não! Jesus é 100% Deus. Totalmente Deus. Mas também Jesus é totalmente homem. 100% homem. Totalmente homem. É o Verbo que se tornou carne e viveu, nasceu como homem. Nós temos um ser que é totalmente divino, mas também é totalmente humano. Eu sei que não dá para nós entendermos isso com nossa pequena mente, mas nós temos uma pessoa no universo que tem uma natureza total
como Deus, mas também tem uma natureza total como homem. E como homem, ele obedeceu. Ele nasceu e ele viveu em obediência total a Deus, Pai. Lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, fala o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus é Deus. Antes, a si mesmo, meus irmãos, a si mesmo se esvaziou. Pensa aí, num tanque ou numa pia cheinha de água. Agora pensa aquilo ali esvaziando. Foi o que aconteceu. Ele se esvaziou. Ele foi se esvaziando. Até o quê? Assumindo a forma de servo. Olha só, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, aí depois que ele se esvaziou, se tornou em forma de homem. Depois disso, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus semelhante aos homens. Jesus aprendeu a obediência. Você dá para entender isso? Porque assim, a gente vai lendo aqui, a gente não vai conseguindo entender isso aqui, cara. Porque o Deus de toda a terra, o Deus que criou o universo, o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou os planetas, o Deus que criou o ser humano, o Deus que criou todas as aves do céu, todos os animais terrestres, todos os peixes do mar, esse Deus se esvaziou até se tornar homem, mas não satisfeito, ele se humilhou, e não satisfeito, como homem, ele aprendeu. Imagina Deus aprendendo. Deus, olha só, como homem, ele aprendeu a obediência. Lá em Hebreus 5, do 8 ao 9, fala o seguinte: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele cresceu em sabedoria, inteligência e estatura. Em Lucas 2, do 46 ao 47, fala o seguinte: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas, interrogando. Mas não, meu irmão, Jesus ouvindo. Porque Jesus não ouve igual nós ouvimos, não, viu? A gente ouve e fala, não, isso aí eu já sei. Isso aí? Não. Esse cara que você está falando aí, esse negócio aí, ó. Rapaz, você sabe quanto tempo que eu tenho de igreja?
Rapaz, eu não fiquei na árvore, eu pisei no barro. Rapaz, o que eu tenho de igreja, quando você nasceu, já sabia os 10 mandamentos. A gente ouve desse jeito, a gente ouve com empáfia. Esse Jesus aqui, ele ouvia para aprender. Agora imagina, Jesus, Deus, como criança, ouvindo e interrogando, e todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Lucas 2:52 fala o seguinte: crescia Jesus. Como é que é? Crescia Jesus, ele foi desenvolvendo como homem, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Identificou-se com a nossa humanidade. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus é Deus, mas também Jesus é homem. Jesus também é o rei. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 13, fala da promessa de Deus a Davi, porque Jesus é o filho de Davi, da descendência de Davi, o qual fala o seguinte: quando teus dias se cumprirem, é Deus falando para Davi, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o seu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Jesus é rei. É o rei prometido a Israel. E não só um rei, mas ele é o rei sofredor. Ele também é o Cordeiro de Deus. Como rei, ele também se coloca como Cordeiro de Deus. Como rei também, ele é o rei que salvará o povo de Israel do seu pecado. É o rei que vem para se colocar no lugar de Davi. Então Jesus nasceu também para ser rei. Ele é Deus, ele é homem e ele é rei. Mas Jesus também é o Redentor. A sua obra redentora em nosso favor, ele entregou a sua vida ao nosso favor, no nosso lugar. Lá em João 10, do 17 ao 18, fala o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ele veio para servir e não para ser servido. Jesus fala o seguinte, lá em Marcos 43 ao 45, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Nós estamos aqui olhando com lupa para esse personagem chamado Jesus Cristo. Quem é esse Jesus?
Quem é esse o autor da nossa salvação? Quem é esse o motivo da nossa fé? Quem é esse a razão das nossas canções? Jesus é Deus. Jesus é homem. Jesus é o Rei. Jesus é o Redentor. Se olhamos para João, nós vemos Jesus como Deus. Se olhamos para Mateus, nós vemos Jesus como Rei. Se olhamos para Lucas, nós vemos Jesus como homem. E se olhamos para Marcos, nós vemos Jesus, o servo. Jesus é o centro do Evangelho. Nós não podemos pregar o Evangelho sem falarmos desse, que é o nosso Deus, Salvador, autor da nossa fé. Amém? Mas vamos falar sobre a obra de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos olhar para a sua obra. E a sua obra, se nós podemos resumir em uma palavra, nós falamos de expiação. E o que é expiação? Expiação é a obra de Cristo, é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, se nós falamos de um Deus santo, justo e reto, e de um homem caído, depravado e mal, nós precisamos falar, então Deus usa a obra, a si mesmo, e se transforma, se torna homem, fazendo essa intersecção entre esse homem e esse Deus, em Cristo. E essa obra que Cristo precisa fazer, que precisa realizar, nós damos o nome para ela de expiação. E o que é expiação? É a obra que Cristo realizou, vamos dizer o seguinte, é a substituição penal. Porque se esse Deus não convive com esse homem, mas esse Deus precisa fazer justiça sobre esse homem, e se fazer justiça sobre esse homem é aniquilado, para não aniquilar esse homem, Deus faz justiça sobre si mesmo. Percebe? Essa é a boa nova. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, eu falo o seguinte: há uma esperança para mim e para você. Há uma esperança. Há uma luz no fim do túnel. Para mim e para você. Porque eu mesmo não consigo me salvar. Eu mesmo não consigo me melhorar. Eu mesmo não consigo ser justo. Mas esse Deus que é santo e que não convive com a injustiça, ao invés de fazer punição, Ele faz a punição não em mim, mas em Cristo. Porque é muito fácil falar que Deus perdoa os nossos pecados. Mas Deus perdoa os nossos pecados não sem punição. Deus perdoa os nossos pecados não sem a ação penal, sem o sacrifício, não sem um pagamento, não sem um ônus. Deus me dá perdão sobre os meus pecados, porque Ele fez justiça que deveria ser feita em mim, fez em Cristo. Isso é expiação. Ele expia os meus pecados através de Cristo. Em Gálatas 3, do 13 ao 14, fala exatamente isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito,
derramado. Lá em 1 Pedro 2,24 fala o seguinte: carregando Ele mesmo em seu corpo, olha isso aqui, meus irmãos, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele fez o quê? Não, porque a gente tem uma visão romântica do Evangelho, né? Não, porque Jesus morreu na cruz por mim, e Ele derramou o seu sangue por mim, aí o seu sangue vem, o seu sangue é o detergente celestial, porque onde está em pecado, Jesus vai lá com o seu sangue e faz tss, tss, e limpa, como se fosse o veja do céu, e limpa os meus pecados. Não. O que aconteceu foi o seguinte: o seu, o meu e o do mundo todo, os pecados dele, Jesus carregou em seu corpo. Jesus carregou as ofensas, as transgressões, os pecados, a rebeldia, a amargura, tudo estava imputado no corpo de Jesus quando ele foi para a cruz. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. E por que teve a expiação? Qual é a causa da expiação? O amor de Deus pelo mundo. O amor moveu Deus em nossa direção para nos salvar. E a justiça estabeleceu o meio pelo qual a salvação seria alcançada. Em 1 João 4,10, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, isso é tão profundo, tão sério, porque nós não fizemos nada, nem isso aqui, para merecer o amor de Deus. Não. Porque nós olhamos para uma pessoa e nós falamos assim: essa pessoa é tão bom, é impossível Deus não amar ela. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Ele ter enviado Jesus, sendo nós ainda pecadores. Não foi porque assim Deus falou assim: eu acho que eles vão dar certo, então eu vou investir neles. Que a gente fala assim: eu vou investir em tal pessoa, porque eu acho que ela tem uma coisa, ela tem um potencial. Sabe qual que era o nosso potencial? -1000. O nosso potencial é -1000. Mas porque Deus é amor. Ele nos amou. Amor incondicional. Amor sem retorno, sem contrapartida. Não foi porque Deus falou assim: um dia eu vou, não. Um dia eles vão me dar uma alegria, não. Eu vou expiar os pecados deles,
Porque eu os amo. Porque eu os criei. E eu os amo antes de tê-los criado. Percebe? Antes de nós nascermos, Deus nos ama. Independente do retorno que nós damos para Deus. Deus enviou o seu Filho, não esperando que nós o amemos de volta. E mesmo assim Ele nos amou. E por que há necessidade da expiação? A necessidade da expiação é a consequência do amor de Deus. Deus que é totalmente amor. Deus que é 100% amor. Ele olha para o homem, eu preciso resgatá-lo. Eu preciso restaurá-lo. Eu preciso trazê-lo de volta à minha glória. Eu preciso me aproximar dele. Mas eu não posso me aproximar dele de qualquer forma. Porque se eu me aproximo dele, a minha santidade fulmina ele. Mas eu o amo. Como eu faço isso? Então a consequência, o porquê da expiação, a necessidade da expiação, é consequência da decisão amorosa de Deus. Mas não poderia ser qualquer coisa que expiasse. Lá em Hebreus 10:4 fala o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Não poderia ser qualquer sangue. Tinha que ter o sangue do próprio homem. A grande questão é que o sangue do homem já estava contaminado. Tinha que ser o sangue de um homem sem pecado. Qual que é a natureza da expiação? A natureza da expiação é a própria obediência de Jesus. Jesus obedeceu ativamente. Ele decidiu obedecer. Em 1 Pedro 2, do 22 ao 23, fala o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E aquele que, em João 8:29, fala o seguinte: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus ativamente, Jesus decididamente, decidiu obedecer. Mas Jesus também teve uma obediência passiva. Porque ele não só decidiu, mas também foi imposto a ele sofrimento. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fez caso. Jesus foi imposto a ele dores, que ele não procurou, mas foi imposto. Na cruz do Calvário, ele teve dor física e mentalmente. Ele teve a dor de carregar o nosso pecado. Ele teve a dor de ser abandonado pelos discípulos. Ele teve a dor de ser abandonado pelo Pai.
Ele teve a dor de suportar a ira de Deus. Jesus entrou em agonia no Getsemane. Quem poderia acreditar? Quem diria que Deus estava agindo? O Criador tornou-se criatura, e agora essa agonia sem precedentes. Vede, seu suor se tornou em sangue, tamanho foi o sofrimento, fraqueza, abatimento, emoção, medo, terror, susto e angústia. Seu corpo mostra a pele dilacerada que se rompe, o sangue espirra, suor, frio na fronte, náuseas e calafrios. Em seguida, o escárnio de uma coroa de espinhos fere a sua cabeça. O sangue escorre pelas suas faces e a pesada cruz fere os seus ombros. As forças se vão e seus joelhos batem no chão duro, duro como o coração daqueles que ele muito amou. Ele chega e então ao Calvário, frio e medonho Calvário. Sua túnica, tirada à força, maltrata seu corpo em carne viva. Os carrascos pegam aqueles grandes pregos e com golpes certeiros de martelo perfuram os pulsos e os pés do moribundo. Seu rosto contrai-se de dor, dor lancinante, agudíssima, insuportável. O levam quase à inconsciência e à insanidade, cruel suplício. Era o Filho do homem esvaindo-se em sangue. O Filho do Altíssimo entregando-se por amor, levando-se sobre si o pecado do mundo, e o pecado o esmagava. Sua respiração fazia-se mais curta, e ele tem sede de ar como um asmático em crise. O suor escorre e os olhos saltam das órbitas, mas espere, ele reage lentamente, toma um ponto de apoio sobre o prego nos pés, esforço sobre-humano. Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Novamente se entrega à tortura, dor, sede, cãibras, asfixia. Então ele brada: Deus meu, por que me abandonaste? Maior que todo sofrimento físico era sentir-se abandonado pelo Pai. A comunhão sublime do Pai com o Filho fora cortada pelo pecado do mundo que levava sobre si. Isso era demais para suportar. Mas ele estava decidido. Este era o cálice que ele tomaria, o cálice da nova e eterna aliança. O Pai amou o mundo de tal maneira, sim, estava decidido. E num último esforço ele grita: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse foi seu último brado. Inclinou a cabeça e expirou. Morreu. Jesus morreu em meu lugar e no seu. Somente Jesus poderia sofrer a ira de Deus.
e permanecer sem pecado. Ele tinha aí a dignidade do ofendido e a natureza do ofensor. Ele entregou sua vida totalmente, integralmente, sem reservas, na cruz do Calvário. Por quê? Porque uma penalidade precisava ser paga. Porque a ira de Deus estava sobre ele. E sobre nós. Porque nós fomos separados de Deus. E porque nós fomos feitos escravos do pecado e de Satanás. Para a penalidade, a expiação de Jesus promove o sacrifício. Para a ira de Deus, a expiação de Jesus promove propiciação. Para a nossa separação para com Deus, a expiação de Jesus promove reconciliação. E para a nossa condição de escravos do pecado e de Satanás, a expiação de Jesus promove redenção. Jesus não foi o plano B de Deus. O que mais me impressiona nisso é que Jesus não foi um remendo na história. Jesus não foi algo que Deus teve que falar assim, e agora deu errado. O homem pecou e agora como é que a gente vai fazer? Então Jesus, você vai? Eu falo, vou. Não foi assim. Antes de me criar e te criar, Deus já considerou morrer na cruz. Antes de criar o universo, Jesus já sabia que ele ia para a cruz. Porque nós somos assim, né? Nós fazemos um desenho, nós não gostamos do desenho, a gente rasga o desenho, joga fora, começa outro. A gente faz um bonequinho de lama, de barro, de argila. Não gostei do bonequinho. A gente mete a mão no bonequinho, joga, começa outro. Deus não foi assim. Antes de desenhar a minha história e a sua história, Deus falou assim, eu vou desenhar a história deles. Só que a história deles pode dar errado. Mas antes de fazer o primeiro traço, eu vou decidir restaurá-los, caso eles deem errado. Antes de Deus falar, haja luz, Ele já havia falado, haja cruz. Porque Deus não faz nada que não seja por amor. Deus não faz nada sem considerar que Ele o restaurará. Isso quer dizer que mesmo sabendo que eu e você nos rebelaríamos contra Ele, Ele já tinha decidido morrer na cruz do Calvário por nós. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que se entrega
tão grandemente, que se entrega tão desprendamente, que ama tão intensamente. Esse é o Evangelho que nós precisamos pregar, que nós precisamos viver, que nós precisamos amar, que nós precisamos ter. De um Deus que ama, que não poupou a si mesmo para nos restaurar. Abaixa a sua cabeça, se você quiser. Eu não sei te dizer qual a oração que você deve fazer agora, mas diante desse Deus que ama e que te ama, e que sofreu uma agonia, que mesmo lendo o texto que nós lemos, nós não conseguimos ainda entender. Você poderia simplesmente se render ao Senhor nesta manhã e dizer: Senhor, eu não mereço, mas nessa manhã eu me entrego a Ti, eu me rendo a esse Evangelho. Faz-me entender, Senhor Deus, uma pequena porcentagem desse amor e me entregar a Ti. É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso, Senhor Deus, é crer e confiar. Oh Espírito Santo de Deus, que o Evangelho não seja apenas palavras ao Senhor Deus nos nossos lábios, mas que o Evangelho, Senhor Deus, possa mudar a nossa mentalidade, a nossa estrutura. Que esse Evangelho, Senhor Deus, que se iniciou lá atrás, não há 2000 anos atrás, mas muito antes, se iniciou no coração que ama de um Deus que decidiu morar dentro de nós, e para isso não poupou esforços, e a si mesmo se entregou, por causa do seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua vida. Obrigado, Senhor Deus, pela tua vida derramada na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu sangue. Porque, Senhor Deus, por causa disso, por causa do teu amor, da tua morte, da tua ressurreição, eu posso crer no amanhã, eu posso dar mais um passo, eu posso dizer: Senhor Deus, tenho paz com Deus, tenho paz com Deus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, porque fomos restaurados, ó Senhor Deus, por Ti, não porque merecemos ou porque fizemos algo, mas por causa do Teu Filho amado, Teu Filho Jesus, que se tornou o nosso Senhor, o nosso Salvador, o
nome de Jesus.